Gente, mais um Criativi aqui, o nosso podcast, nosso MesaCast, o nosso Papo de Cria. E hoje a gente vai estar apresentando aqui soluções para plano de saúde. Você que quer obter o seu plano de saúde, você que tem dúvidas sobre plano de saúde, você que tem medo ou até mesmo preconceito sobre plano de saúde, a gente no bate-papo de hoje vai tirar essas dúvidas. Estou aqui com o William Santos, nosso consultor, corretor, né, diplomado, graduado, tá aqui com um troféu na mesa, né, terceiro lugar em todo o estado do Rio. Isso é bacana porque isso demonstra não só a capacidade do profissional, mas a qualidade do êxito, né, quantas pessoas alcançadas, quantas pessoas assistidas por conta desse teu serviço, meu amigo. Seja bem-vindo a essa mesa. Obrigado, Gleidson, mais uma vez aqui nessa mesa aqui, participando desse podcast muito bacana. Né? Hoje eu trouxe o Luciano aqui para contar a história. Né? A história dele me ajuda muito com os clientes que estão em dúvidas. Né? Como eu falo, o plano de idoso, o plano sênior, ele tem um diferencial e hoje ele vai contar aqui o diferencial do plano sênior que impacta na vida das pessoas, né? Como impactou no caso da mãe dele, que teve um tratamento assim, eu acredito que teve uma história bem legal para a gente contar. Legal. Seja bem-vindo, Luciano. Tudo bem? Obrigado, bom dia. Primeira vez podcast? Primeira vez. Então vai dar sorte. Quando senta a primeira vez assim, a gente toma uma picadinha de um bichinho que a vontade de voltar vai ser grande demais, vai querer fazer outro. Seja bem-vindo. Obrigado. Então, como que você conheceu o consultor? Como é que é a história desse encaixe aí da assistência para sua mãe, para sua família? Como é que se deu essa história aí? Eu conheci o William em 2016, a gente trabalhou junto, e ali troca contato, network, redes sociais, e um vai acompanhando o outro. Eu não posto muita coisa, que minha área é muito fechada, não sou área de venda comercial. E aí o William postou a consultoria dele de plano de saúde. E como eu trabalho na parte de RH, então eu fazia minhas dúvidas com ele, mais reclamando dos consultores que a gente tinha lá dessa empresa. Não tá funcionando aqui alguma coisa. Porque sempre ouvir uma segunda opinião é bom e a gente tinha amizade, não comprometia a questão dali, ética da questão. E aí, todas as pessoas que me perguntavam alguma coisa de plano de saúde, pessoa física, eu passava pro William, que eu falava, o cara que faz isso é ele, não sou eu. Lead bom esse aí. Ele sabe, se fizer uma história no meu WhatsApp com o dele, vai dar lá. Tô te passando. Eu vou falar, mandei fulano. O que é bom, a gente tem que multiplicar, claro, né? Não pode segurar. Então, as pessoas vão lá, fazem, e aí chegou a vez de eu também falar, agora é a minha vez de eu... Você não tinha plano, você indicava o William... Indicava as pessoas, eu tinha o meu pela empresa... Você tinha consultoria com ele, porque você precisava para sua assistência ali técnica, mas você também ainda não tinha plano. Não, eu tinha um plano, meu plano da empresa. Porque a questão do plano empresarial, quando você entra na empresa, já está formatado e andando, né? Quando você vai fazer reformulações, etc. Então já entra nos benefícios, que é muita gente, então... E você usava? O meu, sim. Eu só uso para olho e check-up. E aí, eu tive um problema familiar sério com meu irmão, e eu falei assim, minha mãe tá desassistida. E aí tinha acontecido um episódio com o homem do William, e aquilo passou na minha cabeça, eu falei, não vou deixar isso assim, vamos tocar o plano de saúde para minha mãe. E aí eu liguei pro William, falei, William, quero fazer um plano de saúde, como sempre todo brasileiro, um valor bom, bonito, barato. Isso quando? Isso em 2022. Sim. Não, 23, se não me engano, 23. Foi julho de 2023. 22 foi a internação do meu irmão. E aí o William eu passei a idade e tal. Aí ele foi e fez a cotação, mostrou acho que uns 2 planos lá, um eu não gostei, e veio a Med Senior. Qual a idade da sua mãe? Hoje ela tá com 65. Na época, e ela 63. Aquilo que a gente já abordou aqui no outro podcast, você que não assistiu, corre lá, vê o outro podcast. Tem muitas informações boas lá sobre plano de saúde, né? Que a gente volta a falar aqui, né?
a dúvida das pessoas sobre essa questão da idade, né? Como fazer um plano para determinada idade, se tem limite de idade. E aí eu queria que você... Ele vai voltar aqui, mas falasse de novo isso, né? Então, o plano sênior é uma opção maravilhosa, né, para quem tem acima de 59 anos. Tem opções em conta e, além disso, eles têm um trabalho diferenciado, que é exatamente o que eu quero trazer aqui hoje e que o Luciano vai contar o caso dele. E muitos clientes meus vão assistir esse podcast e vão lembrar do Luciano. Esse é o Luciano que eu envio áudio, né, contando a história da mãe dele e tal, que também envolve minha mãe, e isso acaba impactando o cliente na hora da contratação, né? Eu não vou entrar nesse mérito, não, vou deixar para o Luciano contar. Os clientes que já cotaram o Medicine comigo, com certeza já receberam o áudio do Luciano agradecendo e feliz por ter feito a contratação e também muito satisfeito com a Medicine, né? Com o serviço prestado pela Medicine. Aí você estava falando que você viu sua mãe sem assistência e lembrou do William e foi atrás Aí eu chamo o William e falo, eu quero um plano de saúde, que é a questão da bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. E da região, né? Que atende na região por não sair muito daqui de Caxias. E ela não viaja muito, então, nível Rio de Janeiro. E ele apresentou a Medicine, eu não conhecia, mas o custo-benefício que ele falou de valor entrava dentro do meu orçamento, porque a gente tem muito paradigma de que plano de saúde para idoso é muito caro sempre. Então, quando me apresentou o plano de saúde que estava ali menos do que o salário mínimo na época, eu falei, é um investimento, porque saúde não é um gasto, saúde é um investimento. Sim. Quando a gente consegue investir, quando a gente não consegue investir, não dá para investir. Ó, saúde e educação são investimentos, né? Você gasta, mas é investimento. E aí o William apresentou o plano de saúde, a gente paguei o primeiro boleto, lá libera o aplicativo, a Medicine liga para fazer uma entrevista com a pessoa, conhece a pessoa, tem todos os dados lá, e quando você vai, eu no meu tempinho vago, trabalhando, comecei a ver lá o que tinha, o que não tinha, mas não dei muita importância. Algumas coisas, tá, funcionou lá, entrei na questão da carência, que tem pessoas que não tem, no meu entrou, mas não foi uma carência agressiva, teve a redução de carência. Tu fez no primeiro momento, porque você precisava deixar sua mãe coberta, para emergência e não urgência. ter um cargo de consciência ali pesado e beleza. Exato. Não tinha sem nenhum, ter profundidade. não tinha Confiou, doença nenhuma não persistente. consultou, Exato. apresentou a solução. Falei para ele, vamos testar, vamos ver, não conheço. Aí o William falou, não, é um plano de saúde novo. Aí ele fez a introdução de que estava vindo plano de saúde especificamente para sênior. Falei, beleza, vamos ver. O que é? Porque a gente está muito acostumado com os nomes já conhecidos, né? Vou fazer um comparativo, a Coca-Cola, e ninguém quer beber a Pepsi. É mais ou menos nesse caminho, a gente só é pelo nome, pela marca, né? Então, contratei. Quando foi em setembro, acho que foi, vamos lá, nesse mesmo ano, quase no final do período, minha mãe foi no médico avulso, que ela tinha um plano de saúde de bairro, e o médico não atendia, na minha visão, bem. E aí ele só medicação. Passou uma medicação, vou falar no grosso modo que eu não sei, uma fita para dor com base de morfina. Não fez nenhum histórico se o paciente tem alergia ou não. Alguma alergia, alguma coisa. Minha mãe começou a vomitar, passar mal, de cama, branca, pálida, e com resistência de ir no plano, porque não queria sair de casa. Eu falei, eu tô pagando um plano para quê? E aí, ela já viciada nesse médico, tem médico que vicia, tem coisa que, né? Não tem como deixar de falar, E aí, a pessoa de idade, ela tem muito disso, resistência, né? Ela se apega a uma coisa aquilo, e fica resistente a... Aí eu falei, mãe, vamos fazer a telemedicina. E aí a telemedicina tem que fazer o vídeo. Ela não queria fazer o vídeo. Tem que... Tudo isso com idade. Então, a pessoa que faz um plano de saúde para o idoso, ela tem que também ter paciência, porque tem que assessorar. O idoso não vai conseguir entrar lá por seja mais fácil, mas é só clicar, bota assim e vai falar. Porque O que é telemedicina, William? Telemedicina é o cliente ter acesso ao médico, seja ele para urgência e emergência, que foi o caso dele,
quanto para as especialidades. Isso tá nesse plano? Isso tá em todos os planos? Não, especificamente nesse plano assistir isso. Todos os planos hoje têm Tem. telemedicina. Legal. Inclusive, hoje tem plano individual que, por exemplo, você fecha para você que te dá uma telemedicina para um acompanhante. Entendi. Olha que bacana. Bacana. Existe planos assim hoje. Bacana isso, né? hein? E só que no caso dele foi uma telemedicina de urgência e De emergência. emergência, que é uma coisa... Porque você tem a teleconsulta, que Aham. você não vai no consultório e faz a consulta online. Esse é consulta de emergência, Uhum. pronto-socorro em casa, Pô. via celular. Aí a médica escutou tudo, tem que olhar pro paciente, olhou pra minha mãe, segurei a câmera pra ela, falou, mostrei minha mãe deitada pra ver que não era, né, nada. E aí a doutora consultou, passou medicação e falou, vou passar soro pra ela, o médico intravenoso, aí minha cabeça falou assim, deixa ela falar. Ela falou, posso falar com o senhor. Aí eu falei, doutor, então a gente tem que, a senhora passar um encaminhamento pra gente se dirigir em algum hospital e aplicar a medicação? Ué, anos de trabalhando nisso, nunca tinha visto um plano de saúde que falaria para mim assim, não, vai entrar uma equipe em contato com o senhor e vai a enfermeira aplicar em casa. Na hora, minha cabeça falou assim, isso vai vir um custo para mim no final, não é possível que eu tô pagando isso para vir, Vai ter alguma pegadinha aí. vai ter, não tá casando. Eu falei, tinha que ter lido aquelas letras miúdas do contrato. vou esperar a empresa ligar, deve falar, tem um custo tal. Eu vou falar, não, eu vou no hospital. Nada. Então, 3 peraí. dias, 2 vezes no dia. Sua mãe precisou de um atendimento, Foi atendida. fez a telemedicina, que o médico liga, vocês ligam pro plano e tal, ele faz o atendimento ali. Que é exatamente quando a gente vai no médico, o médico olha a gente, analisa e dá um diagnóstico ou prescreve algo. Então ela já fez isso sem precisar sair de casa, porque talvez a mobilidade, a hora, às vezes também tem isso, né? A pessoa, na hora da emergência, tem esse atendimento ali prático. Então isso já é um ponto positivo, porque foi atendido rápido, diagnosticado, e aí ela orientou, prescreveu a medicação, e a medicação ia vir na sua casa. No caso da Medicine, o plano tem essa parceria com um laboratório, um hospital, não sei, que leva ou técnico de enfermagem ou enfermeiro, faz a aplicação e levou todo o material. Caramba. Eu só ofereci a água para a enfermeira. Fala. Hoje, as operadoras têm coleta domiciliar Domiciliar. para exames. Ou seja, o idoso não precisa sair de casa para fazer um Pô, exame. e como Cara, isso facilita, né? Só que o idoso gosta, né? Gosta. Alguns, né? Não é o caso da mãe dele, mas alguns gostam de ir lá pra filhinha. Só que, cara, tu imagina tu Você fazer um já exame dá mais sem- qualidade, porque só o É fato da qualidade pessoa não de ficar vida, lá cara. esperando o exame na fila e tal. E aí aquilo causou um impacto positivo com a minha mãe, porque ela falou assim, tô com um plano de milionária. Eu vim na minha casa, ela falou, nossa, eu falei, não, eu também tô surpreso. Aí fez o tratamento dos 3 dias, aí ela pegou uma confiança com o plano. Calma. Vale ressaltar. Ah, Foram 3 dias, de De 12 em 12 12 horas, duas a vezes por Medicine mandando uma ambulância na casa dele para fazer a medicação intravenosa na mãe dele. 3 dias de 12 em 12 horas. eles iam lá e Fazia a A levavam- enfermeira entrava dentro de casa. Depois voltava 12 horas depois. 3 dias. Vale Aí eu ressaltar mandei a isso daí. mensagem pro William, eu falei, William, eu não sei se tu sabe disso, mas acontece isso. Tá acontecendo alguma coisa errada aqui E não tem comigo. lugar. E aí, eu até depois fiz um feedback para a própria Medicine e falei assim: tem que divulgar isso. Claro que se divulgar gasta muito, né? Mas divulga. Porque chama as pessoas. E como é que tu analisou esse atendimento vindo de fora, com a medicação, com o técnico? Como é que foi a tua análise como filho e como consumidor desse serviço? Então, perfeito, maravilhoso. Na minha conta de administrador, as contas não batem, mas funciona muito bem. O resultado é perfeito. Porque se você for botar na ponta, você vai para um hospital, tem fila, tem risco de bactéria, tem a demora no atendimento. Teria que ir pro Não hospital paga. de 12 em 12 Não horas. 12, 12 horas. Não Não Ou paga. seja, um Uber pra ir e um Uber pra voltar. Daqui Mas a 12 paciência de horas- esperar não bate. E você tem a questão do seguinte, foi explicado ali em algum lugar na Medicine que diz isso. O primeiro socorro emergencial na telemedicina é para isso. Alguns casos não é necessário estar dentro do hospital e dá para tratar Uhum. dentro. E aí eles falam, cuidar para bem viver. É o dilema da medicina, acho que é uma coisa assim. Então, cuidar para bem envelhecer. Né, William? Vai você que Sim, lê sim, isso tudo sim. aí, é isso aí.
E aí eles têm esse cuidado, porque eles sabem que o idoso tem uma mobilidade difícil, sabe quanto é resistente, e as meninas que vão têm muita paciência, porque a veia foge, porque não sei o Já quê. são pessoas Experiência, experientes, qualificadas para qualifica- trabalhar com público específico. Sim, sim. Cara, as enfermeiras de todos os planos sênior, não só da Med-Sênior, elas têm todo um cuidado. Eu tento sempre vender o plano sênior quando o cliente é acima de 60 anos ou acima de 65, por conta desse cuidado. Porque é um cuidado que me toca, né? Uhum. É um cuidado que eu vejo que faz a diferença. Como eu te falei, hoje eu tenho com meu pai um plano que não é sênior. Só que o custo... o custo do plano sênior ainda é mais em conta ainda. Entendeu? E assim, eles têm um trabalho diferenciado de ligar, de mandar mensagens. Assim, se você, como o Léo falou, se não fez o check-up esse ano, filho, eles vão te procurar para você fazer o check-up. Isso em todos os planos sênior. Eles têm um tratamento individualizado, que é diferente dos outros planos. Eles descobriram que prevenir é muito melhor do que, naquele termo, Postergar. prevenir é muito melhor do que remediar. Sim. Você ter uma emergência gera um custo muito grande. Então é melhor você pegar, fazer um check-up naquele paciente e prevenir do que você pegar, esperar ele ir para a emergência. Como eu contei para esse cara, o caso da minha mãe. Esse cara, desculpa, Luciano. Eu contei para ele o caso da minha mãe na hora da venda, né? Que a minha mãe, infelizmente, teve um AVC um dia depois da festa de 1 ano do meu filho. E a minha mãe estava lá passando mal e eu não sabia. Estava atento na festa de 1 ano e eu contei esse caso para ele. E ela ficou passando mal 2 dias até o meu pai chegar em casa, né? Ela passou mal. Me contaram que ela estava passando mal na festa, eu não sabia. Uhum. 2 dias depois, ela passou mal e caiu dentro de casa, teve um AVC dentro de casa sozinha. Meu pai chegou do trabalho e me ligou, fui lá, socorri ela. Se ela tivesse plano de saúde, como eu aconselhava ela não teria passado por isso, porque ela iria buscar um tratamento antes. E eu contei essa história para o Luciano, e o áudio que eu vendo, quando as pessoas... É ele falando da Med Senior, e falando assim, William, poxa, fiquei muito feliz na contratação, porque eu lembrei da sua mamãe, e aconteceu isso com a minha mamãe, de ela não querer ir para o hospital, e ela ter... ela foi lá no plano, ela foi no plano do bairro, e passaram morfina, só que ela estava muito mal, e ela fez a telemedicina, e ele contando essa história toda. E isso tudo Linka uma coisa com a outra, porque a mãe dele não falou, não tinha plano e não foi, já foi tarde. cara, Minha mãe também não foi no médico especializado, foi no meia... É especializado, ok? Não foi tão qualificado e aí teve que ir ao plano. Então, um caso um não teve o plano e outro teve o plano. Então, aí eu falo pra ele, realmente ter o plano, vai pra salvação, vai pra mais uma oportunidade. Foi o que não, né, ele falou, não deixe de fazer, porque na hora da emergência que você precisar, e aí quando minha mãe tava lá já desidratando, vomitando, foi o mesmo caso, 2 dias que ela Aham. tava, 2 dias a mãe dele. Então tem muito, dá um link, e aí Aham. quando acontece isso, me dá um despertar, e eu falo pra ele, ó, a história tá se similares, acontecendo. né, com Cenário resultados e diferente. consequências sim, diferentes. exatamente. E assim, para quebrar esse clima, teve um outro feedback que ele me mandou depois, né, na unidade própria da Medicina Ah, em aqui, ó. Botafogo. Não. Foi aonde? Conta aí, Você conta falou aí. que é Barra, né? Ali já é Barra da Tijuca. Sim, Jacarepaguá Barra. Jacarepaguá Barra. Não, então, esse é uma outra coisa Assim, dentro essa do segunda experiência. porque a gente já. estava experiência. falando do tratamento que levou 3 dias, né? Sim. E esse foi inicial, que da, ele da, ficou telemedicina, levando lá. que foi uma emergência. Aham. E aí, essa emergência foi por causa do tratamento de uma dor que ela tá sentindo muito nas pernas e devido à coluna, nada foi descoberto. Foi descoberto tudo na medicina. E aí, ela com crise de dor, nós rodamos em alguns hospitais, é aquela coisa, remédio de dor, vai para casa, remédio de dor, vai para casa. Porque aí a telemedicina, eu não tava com muita dor, não, e ela caiu nesse período, e quando cai você não tem
o que fazer, que tem que fazer exame de imagem, vai para o hospital. Certo. Procuramos hospitais da região, casa, indo melhorando. Até o dia que ela estava passando muito mal, com muita dor, que ela não conseguia se levantar, porque ela foi definhando. E aí a resistência no hospital, a gente começou até a fazer um tratamento na Medicênio, que lá tem um negócio chamado Clínica da Dor, dentro da Medicênio, é uma campanha que eles têm, que eles tratam. Só que no meio do caminho, ela ficou muito aguda. Né? Estava no período lá do tratamento, que tem isso muito bom lá, que é a Clínica da Dor. Levei ela para a unidade própria, já tinha ido na de Botafogo, fazer outras coisas, mas para urgência eu levei na de Jacarepaguá Barra ali. Quando chegamos lá, muito acolhedor, um espaço, parecia um hotel, muito bom, e eu mais uma vez falei, a conta vai vir no final. Tu só esperando Não o casa, boleto não vir. casa o que a gente paga com um serviço que eles fornecem, fala, nossa, eu pago muito bem. Porque eles hoje também dão muito mais. E toda uma assistência, eu digo assim, até a cadeira que você senta é confortável, porque é idoso. E eu olho isso tudo. Assim, o lugar que você chega tem um trato, não um hospital, não um plano qualquer. Uhum. Né? Os hospitais têm que ter essa... É específico para necessidade do idoso Sua mesmo, necessidade, né? eles são A especializados. fragilidade da estrutura do corpo. Daqui a 12 anos eu faço acomodação. 49, eu vou fazer medicina. Aí, eu já... Já tem Falta mais um 12, cliente, mais um ó. cliente. Dois clientes Eu hoje. tô orando pra eles de repente diminuir a idade pra chegar lá, porque, o que é bom a gente tem que Sim. usar. Não vou falar que não. Uhum. Não ganhei nada pra falar isso. Eu ganhei muito com o tratamento que minha mãe Então, foi. a Minha mãe Medicênio já tem um produto para você. já, Olha aí. mais um gasto. 44 Não mais. falta ainda mais ainda, não. De 37 pra lá, ainda espera mais um pouquinho. Ah, no podcast anterior, É, já tinha um cliente, vamos ele já abrir- saiu vendendo outro serviço pro mesmo cliente. Vamos abrir um recurso pra entrar com 37. Olha Pronto. aí, ó, você que tá aí com a gente aqui assistindo o podcast, qual é a sua dúvida? Qual é a sua objeção? O William tá aqui e tem soluções. Ele abre pra até você. a faixa etária do plano pra tu entrar. Tá vendo? Mas é bom saber, né? Porque realmente as coisas às vezes atualizam e a gente fica com a ideia da perspectiva, né? Ah, plano para idoso é muito caro. E quando você faz o comparativo, você tá Não falando, é cara, caro. poxa, Não é é um caro. investimento. Ah, plano para minha idade, será que vale a pena? Eu tenho que pensar na minha prevenção, tenho que pensar na minha qualidade de vida. Então, assim, quando a gente pensa sobre plano, sobre a necessidade, a gente tem que pensar em como eu vou obter isso. A primeira solução que a gente traz aqui é não só pesquise sobre o plano, tenha um consultor, porque eu acredito que foi o consultor que fez a diferença para você Dá um passo. alcançar, né? Porque você falou lá, no início eu nem conheci, né? Você não conhecia Eu vou ser bem medicina. honesto. Se eu não conhecesse o William, não tô falando por demagogia, não. E porque eu sou crítico assim. Eu tenho que ter uma boa referência para eu tomar aquela decisão. Eu sou muito parado. Analítico. Muito cismado, vamos dizer assim. Então, o William não era dono da medicina, mas eu conhecia ele. Embarquei, porque era alguém que eu, de repente, qualquer coisa que de repente fosse fora daquilo, ele ia enxergar a realidade, ia me entender o que eu estava falando, falar, você tem razão ou não. Não estou criticando, mas nem todo mundo tem esse feedback de entender assim, poxa, frustrou aquela compra. Uhum. Tem gente que vai defender aquela compra ruim até o final. E eu não queria passar por essa expectativa, então, por essa realidade. Então, o William, eu fiz muito por segurança com ele, tanto que eu repito de novo, todo mundo que me procura, William. Não, as empresas. Eu sou o representante da representante dele. Que ele trabalhou, ele sempre me indicou o Adilson. Só Adilson. Ilana, acho que fez com você também. Tua Mexeu na luz. E a cliente mais difícil dele é ela. A tia dele já me manda mensagem assim, eu sei que eu sou chata, dona Ana, a senhora não é chata não, meu trabalho é esse, pergunta. E aí tá uma questão que você tem que falar, né, que ela fez uma troca de relação de plano de saúde muito séria. Porque ela saiu de um plano que ela estava há muito tempo, né, William? Sim. Aí eu falei, William, você tem que fazer assim, eu ensinando pro William. Tu faz um Cuidado, gráfico, tu faz ela é muito chata. tu faz um Excel comparativo assim, que ela estava muito insatisfeita com o plano dela. Mas Mas era o que ela tinha segurança, porque era a única coisa que ela tinha. Era o plano que ela estava Mas ela estava insatisfeita. Aí vamos de novo, um assunto bate com o outro. Ela estava pagando 1 quilo, recebendo 250 gramas.
em questão de valores, que é Aham. em números, tá? Não vou botar nome da empresa que eu não quero ser processado. E aí eu passo a experiência da Med Senior, porque ela já está na idade do sênior. Ela também vê o que estava acontecendo com a minha mãe. Quando eu contei a história da telemedicina que foi em casa, ela falou, não, Luciano, você está pagando muito caro. Eu falei, não, tia, eu vou te mandar o boleto. Mandei. Ela, não, ela E entrou ela numa mora lá na categoria... Zona Sul, do lado do pronto atendimento Na Glória pra Botafogo do lado. Ela só caiu do da apartamento e entrar. medicina. Ela mora do lado do pronto atendimento. E aí ela já usou, porque ela caiu. Falou, fui muito bem atendida. Porque, infelizmente, as pessoas não conhecem. Tá? Eu quero que todo mundo tenha algo bom na vida. Acho que eu falo, coisa boa tem que se multiplicar, não pode ninguém guardar. É um plano bom? É um plano bom. Atende para idoso, é muito bom. Eu repito, é muito bom. Eu tive todas as experiências. Então, terminando essa que eu falei, minha mãe entrou numa emergência, o médico que eu falo, ele foi uma peça fundamental, um clínico geral de urgência, viu o raio-x, viu a tomografia, viu a ressonância e falou assim, viu que ela não estava conseguindo se levantar da cadeira, falou assim, a senhora daqui não vai sair, não. Ele não foi mais um médico das pronto-socorros que eu passei, que botou Prescreveu a medicação para remédio diminuir 2 a vai dor. para casa. Aí eu fui na unidade própria da Medicina, porque a gente tem que falar, rede referenciada não quer dizer plano de saúde, né, William? Aham. As pessoas têm que fazer a separação. A gente está falando de plano de saúde. E a Medicina disponibiliza, a clínica, outros também agora disponibilizam sim. a unidade própria. E essa unidade própria deles estão fazendo a grande diferença. Porque eles, é o nome deles, e eles estão servindo para aquilo que eles querem. Tem geriatra, tem fisioterapia, para idoso. Os enfermeiros da Medicina, eles dá nitidamente para ver que eles tomam calmante, pô. Eles são muito táteis. Porque idoso é um pouquinho complicado, né? Eles são treinados. São Nados. treinados. Os enfermeiros são treinados para tratar o idoso com carinho. Sim. Entendeu? Para chegar naquela necessidade que ele precisa. Então, assim, isso faz o diferencial. É um atendimento muito humanizado, muito humano. O médico é muito humano. Minha mãe passou por uma crise lá, que ela tem de um trauma, que meu irmão internado, aqueles aparelhos todos apitando, parece que a pessoa morrer. Quando ela entrou num quarto e tinha uma senhora com isso, ela entrou num choro. A médica veio e abraçou ela. Dona Cícera, eu tô com a senhora, eu já vou tirar a senhora daqui. Ela só não podia puxar a maca, mas ela chamou o enfermeiro, tira agora. Então, se você casar... Um olhar sensível Sensível. para E aí a gente aqui tá... Essa é a história real, cara. A gente tem que sempre enumerar que eu digo assim, você quando paga, você tem que ver o que você está pagando, né? Sim. Você paga um carro, você quer um carro bom. Ah, é caro, mas é um carro bom. E aí a gente tá falando que é um plano de saúde que não é tão caro, não é caro. Não é caro. Se eu juntar todas as minhas cervejas do mês, dá o plano de saúde. É o que eu falo. A gente faz muita conta, tudo é caro. E o que a gente consome, que a gente joga fora, é mais caro do que a gente paga e não usa às vezes. Eu sou muito, como o médico falou, você é muito exato e eu sou humano. Eu falei, você é médico, eu sou administrador, diferente, pô. Aqui no Caxias do Alfa, o médico veio com coisa. No final, eu falei pra ele, viu que a minha exata também é que eu sou humana? Que usa lógica, tem que usar a humana. Os médicos, só esse me serviço desculpem, aí de telemedicina, de tratamento em casa é Cara, como um home, né? É um home care. A telemedicina da mãe dele, quando ele me mandou aquele áudio, ele não sabe o quanto ele me comoveu e o quanto ele me fez vender mais e mais e mais, porque me fez acreditar no que eu tô vendendo. Isso que é o mais importante, entendeu? E assim, eu falei isso pra ele. Falei, pô, Luciano, obrigado, porque assim, é isso que me motiva, não foi? E eu quero aproveitar o espaço aqui, não estou vendendo, não sou corretor, nem sou publicitário, nem sou de marketing. Vende. Mas a quem escutar e puder ter um plano de saúde, ou qual for, a gente está falando de um aqui que é a minha experiência, eu não posso falar por todas as experiências, façam. Porque... Façam e procure o consultor que vai te ajudar a achar o plano Procura certo. Procura ele. Isso sim, porque não é só vender, tem um pós-venda. O William tem um pós-venda. Dele mesmo é o pós-venda dele. Porque isso é uma coisa ruim também. Ele vende, o outro que fala que não está nem sabendo nada do assunto, lê uma sinopse muito diferente. E o William tem o início,
da paciência, como ele viu com a minha tia, e ela demorava a responder ele 10 dias depois, quando vinha era mais uma exigência. Eu pensei que ela nem ia fazer. Quando ele falou, ela fez e pagou, eu falei, ô, Glória. Agora eu Eu não quero falei. fazer ela me indicar. Porque o grupo de amizade dela é boa, então. Tudo professora. Não, ele é muito atencioso. Ele é E tem que ter extraordinário. paciência, e tem que ter muito feeling, né? Não é nem pra ser seu feeling, porque é uma decisão a se tomar cuidadosa, que não é fazer um plano, pagar o primeiro mês e não pagar mais. É pagar e saber aquilo ali, vou fazer. Uhum. Então, se alguém tem um pai, uma mãe, um avô que precisa, e que esse canal sirva para que as pessoas atentem isso. A gente tá falando só do William, não. O William é o facilitador para a gente ter um benefício e um conforto. Exatamente. O maior beneficiário fui eu. Sim. Ele fez o papel dele. E eu ganhei o que eu precisava. Né? Que aí tem que separar muito essas Sim, correlações. Eu fui o maior beneficiário, fisicamente. Minha mãe fez uma cirurgia em dezembro, que aí ela saiu da internação andando. Ela entrou de cadeira de roda e saiu andando. Esse cara me mandou uma mensagem, William, aqui é tudo muito bonito, tudo muito confortável. Café bom. Eu bebi muito café de lá. E o acompanhante, o quarto, a enfermaria para 2, porque a enfermaria para 1, quem pode pagar, paga, ótimo, mas é muito isolado, fica Quarto muito privativo. sozinho. Fica muito sozinho, o idoso gosta de falar. Então, para eles é bom sempre ir. Tem uma Pode ir. companhia Quem não ali. gosta de falar, fica Não é lá só no... ele que me falou isso, tem outros clientes É. que falam isso. Não, quarto privativo não, gosto de ficar assim com outra pessoa que eu tenho Porque às vezes o conversar. acompanhante precisa sair e eles conversam, né? Uhum. A questão do Black na Medicine é suíte presidencial do Copacabana Palace, pô. Eu nunca fui na suíte, mas parece. Se vocês verem um quarto, tinha uma... Eu tenho esse vídeo, tá? Você que é cliente, quer conhecer o que ele tá falando, me chama que eu te mando o vídeo. A questão é que as pacientes que andam, porque eles podem andar dentro do hospital, elas filmavam. Porque é muito bonitinho, né? Aí elas Não, filmam. realmente, Elas realmente filmam. é um espaço, o espaço próprio, não só puxando a sardinha para a Medicina, né? Ele tem a experiência mais Todas as dos outros. operadoras, né? Leve Saúde é uma operadora que agora eu tô com uma parceria bem bacana. A Clinic está no meu coração, que no ano passado eu ganhei o 3º lugar, né? Graças a Deus, em vendas. E a Mediciner também, que tem um atendimento, todas elas, cara, todas essas operadoras sênior foram um diferencial no mercado. De verdade, não é papo de vendedor. Eu falo pro meu cliente, não é papo de vendedor. Né? E outra coisa que eu queria ressaltar aqui... E fica fácil vender quando o produto é bom, quando o produto traz resultado. Sim, Tá aqui a prova disso. Sim. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui é sobre o que ele falou do pós-venda. Hoje eu tenho um setor de pós-venda por detrás de mim. Tem eu, né? Grandes empresas que têm dificuldade de fazer inclusão, exclusão. Se eu fechar o seu plano, você vai ter comigo todo o atendimento de pós-venda com inclusão, exclusão, ou seja, você vai economizar com o seu RH, porque o seu RH vai ganhar tempo, porque isso tudo eu faço, a minha empresa faz. Né? Hoje eu atuo na United Class, que é a maior corretora de planos de saúde no Rio de Janeiro, acho que no Brasil, né? Porque ela já expandiu, foi para Minas, está indo para Minas, foi para São Paulo, Distrito Federal, enfim. E a gente tem um setor de pós-venda no qual faço inclusão, exclusão. As grandes empresas, Luciano, tem muita dificuldade em fazer esse trabalho, porque tem que disponibilizar uma pessoa no RH. E eu tenho esse trabalho disponível para mim, tem um setor só para isso. Hoje eu tenho 3 grandes tem empresas de grande porte que eu faço esse trabalho, né, de inclusão, exclusão, essa movimentação, e que eu vou dar espaço para você, no seu RH, botar o funcionário para fazer outras tarefas, né? Então, eu vou aproveitar para dar outra. Eu tenho Feedback. muito assunto, senão a gente vai ficar o dia todo. Realmente, esse trabalho da movimentação nas empresas é um trabalho muito longo, que é muita documentação. Quando inclui um dependente, tem que preencher a ficha, tem que Anexar preencher a tudo. DNS, doença de saúde presente, botar os documentos. E o setor de RH não faz só isso.
Tem funcionário para atender, Tem outras demandas. tem outros benefícios, que é sua Dex, sua alimentação, refeição, transporte. E quando você tem um corretor que faça isso, que não são todos, muitos designam assim: vou te dar acesso ao portal, vai ter um instrutor e você faça. Eu sou de RH. Uhum. E aí você acumula mais uma tarefa para dentro do que tem uma empresa de 1.000, de 2.000. Não é fácil. Quando você tem um corretor que você fala assim, tô te mandando, faz, é a melhor parceria que você tem. Olha o custo-benefício que a empresa tem. Ela Tem, não só ela vai deixa ter de o gastar. plano, mas ela vai ter a Assessoria. assessoria ali do plano. Vai ter um funcionário no braço dela só para vai ter plano de isso aí. saúde. Mas Vai ter um Então parceiro façam, ali. e aí se ele não fizer, eu brito com ele para ele fazer. Não tem como. Defender o Hoje, RH e as a empresas. minha empresa tem um setor específico só para isso, né? Para fazer inclusão, exclusão. Então, assim, é só me mandar, se a gente fechar, claro, né? Me mandar. Às vezes, já aconteceu, tá? Da empresa não ter fechado comigo, mas o diretor me chamou, a gente bateu um papo, e eu falei, não, eu faço essa movimentação para você, não tem problema. E quando você vier a trocar de plano, quando for viável, você troca comigo. E eu assumi aquele papel ali de ficar, né, dessa empresa de grande porte, fazendo essa movimentação. Eu poderia até ter perguntado ao dono da empresa se eu poderia falar. Com certeza ele ia falar, que ele acabou virando meu amigo, né? E eu faço hoje essa inclusão, exclusão, essa movimentação toda por minha conta, se você vier a ser Quando meu você cliente já ou for ser até cliente não, dele, já porque vai ter, você já vai acaba, ter, já vai ter você esse acaba benefício. você acaba ficando comigo, É claro, porque fidelizando o cliente. É um recurso que faz muita diferença também. Sim, Faz. sim. É o pós-venda dele, né? Aí tua mãe, antes de sair pra operação, ela já saiu. Ela entrou na cadeira, você tava falando, ela entrou na cadeira. Ela né? entrou na cadeira de rodas sem poder levantar, só dava um passo e sentava, porque ela estava com uma crise aguda de uma inflamação do tendinite do glúteo. Não sabia nem que tinha tendinite em tanta parte do corpo. E aí eles trataram, investigaram qual era o problema dela, fizeram ressonância, foram para outra clínica, o que não tem lá vai para outro lugar. Uhum. Trataram a dor e fizeram um procedimento de acordo com a clínica da dor, fizeram um procedimento que chama bloqueio, que agora tem, né, muito famoso, e aquele bloqueio fez ela andar. Ela fez o bloqueio na quarta, na segunda-feira ela já estava indo para casa. E aí eu falo, isso eu não vou falar, eu tenho que falar medicina porque é a experiência que eu tenho, né? Uhum. Mas eu li tô vendo as notícias sobre essas outras empresas de específica para sênior, eles estão com esse cuidado, não jogar o paciente fora. Só vai ser liberado quando for Realmente tiver adaptado. Ela podia ir na sexta, ela já estava andando. A médica falou, se ela se comportar bem e evoluir mais, segunda-feira eu dou alta dela. E isso é de novo eu falo na questão exata, né? Os custos, que o hospital não quer ter custo, ele quer só ganhar. Mas as operadoras sênior, elas estão assim, para sênior, eles já são gastos independentes. Eles já sabem que eles estão no mercado para isso. Então ela saiu na segunda-feira. Eu tô aqui para assistir vou assistir. Ela sai na cadeira de rodas porque ela ainda está voltando à recuperação, mas sai sem dor e vem o maqueiro levando até a porta de entrada, com o carro parado, ela pega a bengalinha dela, anda e senta no carro. E entra dentro de casa andando, que ela saiu na cadeira de rodas. E como foi para ela que tinha esse trauma aí de Falou com todas as amigas do WhatsApp, fez a propaganda dela, aí tentou botar minha tia, uma outra tia que não... tentou mesmo. Os primos... Agora ela já tem até... Se ela só fala, e ela tem uma outra visão. Agora ela tem, porque ela viveu, né? E aí depois disso, isso foi setembro para outubro, aí em dezembro a gente operou tudo. E outro fato muito importante que lembrei, gente, eu tô falando fatos que eu não sou vendedor, ele tem que saber, eu não sei. Fomos fazer a cirurgia, saímos de lá, procuramos um médico que passou por lá e esse médico descobriu que ela tá com as 3 partes da coluna ruim, coincidente da medicina, com o neuro aqui em Caxias,
Que eu falo, eu indico ele, não tem problema de olho fechado. Ele já tem paciente, mas Você é um posso bom indicar. indicador, hein? Vou fazer uma parceria com ele pra ele indicar a gente Então, aqui. mas tem que fazer um trabalho bom, fala pra ele. Ah, tem que é. cobrar, hein? Não, tá Que nem ele me tranquilo. cobrou com a dona Ana, ó, o Luciano aqui, ó, me cobrou pra caramba, ó, você vai atender minha tia bem. Bem, eu falo. Mas é isso aí. Não tem que ir pra CPI Tem do que Senado, manter- tem que fazer manter o o tigrinho, não padrão. dá certo. Tem que fazer coisa boa. E aí, mais uma experiência que você vive do mundo pessoa física pro mundo de paralelo, que a gente tá falando muito do sênior, né? Uhum. Se tem outras aberturas, ele aí você que sabe mais. Cirurgia marcada, pedir autorização pro plano. Entra no aplicativo, tira foto, manda, 7 a 10 dias, 3 a 10 dias, nenhum momento problema de autorização. Aí eu já me preparei, separar X valor, porque o anestesista a gente paga e depois a gente é reembolsado. Uhum. Isso na minha vida toda eu aprendi que era assim. Aí a Med Senior liga, Um assunto... está tudo autorizado, senhor. Eu falei, e aí então a anestesista vai ligar para me falar o valor e vocês reembolsam quanto? Não, senhor, não pague nada. É tudo pago pela gente. Aí mandei outro áudio pro William. William, tu tá sabendo disso? Ele sabe, né? Ele é vendedor, pô. Eu que não sei. Não paga. Ou seja, ele já te vendeu o plano certo. E deixou viver a porque ele experiência. sabia que Deixou viver as você experiências. ia usufruir. Informação, o nome disso. É informação. São tantas informações quando você fecha um plano de saúde que muitas se perdem, né? Ou não tem necessidade naquele momento. Então a gente guarda. Por exemplo, hoje se você fechar qualquer plano, um exemplo, a 1.000, fechei a 1.000, vou operar no Mário Leone. Cara, ali você não vai pagar, se você operar ali dentro, com o médico dali, com o anestesista dali, você não paga nada de anestesista. Antigamente, os anestesistas não faziam, não se conveniavam ao plano de saúde. Uhum. Isso acabou, filho. Isso acabou. Hoje, se você fizer um Sul América e operar no Caxias d'Or, o meu filho Davi mesmo, a mãe dele fez o... Como é que é o nome que a mulher... Esterectomia? Não. Não, quando tá grávida. Pré-natal. Vamos lá. A mãe do meu filho Davi fez todo o pré-natal com um médico. E ele cobrou um valor X porque o anestesista cobrava A parte, né? E só que ela acabou tendo uma emergência e foi pro Caxias d'Or. Na época ela tinha Porto Seguro. Uhum. Porto não, Sul América, mentira. Ela tinha Sul América, perdão. E na emergência do Caxias d'Or, cara, ela foi atendida por uma médica maravilhosa que fez um atendimento excelente. Eu estava do lado dela no momento. E o médico tinha cobrado um valor pro anestesista que o Davi iria nascer na semana seguinte. Uhum. Cara, o meu filho nasceu e eu não paguei nada. Por quê? Porque foi no médico próprio, na rede própria. Sul América e Rede d'Or hoje é uma empresa só, né? Como eu falo do Mário Leone, né? No caso do parto seria no Pasteur, porque o Mário Leone não tem parto. Hoje o Pasteur ele é uma referência para parto, para quem quer plano a 1.000. Então, assim, lá não vai pagar anestesista. Então, assim, isso é um diferencial para o cliente. Ele sabe o que ele... Até porque às vezes, assim, ele vai operar, mas acontece que a gente não... Tu já tá pagando o plano, aí beleza, tem um reembolso, mas é desconfortável, você tem que ir atrás do recurso, fazer uma manobra. Ah, beleza, paguei. Aí agora tem que fazer os procedimentos da documentação para ser ressarcido. E às vezes, antigamente não era ressarcido tudo, era uma tabela. Então, isso foi muito... Toda hora uma experiência muito boa, surpreendente. Eu falei, não tem que pagar. Eu me preparei, separei o dinheiro tudo. Eu falei, deve dar X valor. O anestesista sempre tem um valor ali, pela experiência que eu tinha de RH. Eu falei assim, eu acho que vai dar isso. Quando a mulher falou, não tem que pagar, eu falei assim, tá.
E aí, eu fui mais astuto, porque eu queria que operasse na própria Medicine, pela estrutura, por tudo, e por saber que lá já tinha anestesista, quando tá Aham. dentro do hospital próprio, tem que ter anestesista, é aquilo que o Willi explicou. Ela teve que operar num hospital credenciado, que o médico pediu no hospital credenciado. Mas o médico em nenhum momento falou se vai ter que pagar anestesista. Ele também não falou. Ele nem colocou, ele só fez o pedido médico do que ele Aham. precisava, e ele nem colocou anestesista. Provavelmente a Ah, Medicine tá lá. mandou. Não, foi dele sim. Tá lá, é que eu tenho um nome diferente, eu não sabia. E aí foi foi o médico, o anestesista dele, até muito educado, ligou antes, fez uma entrevista, eu falei. E a medicina permite muito que o acompanhante fale pelo paciente. Então, eu tenho lido muito sobre os planos de saúde sênior, eles estão de parabéns, porque um está seguindo muito a estrutura o conceito do outro e eles Uhum. focaram bem no atendimento sênior. Porque eu tenho plano pessoa física para semi-velho, né? Tem agora plano Fala, pra quase semi-sênior. E eu não- Semi-sênior. Quase 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 idoso, idoso. quase idoso. E não tenho. Eu tô mais idoso de cabelo branco que você. Não tenho a estrutura que tem no sênior, não. A mim me falta algumas coisas que não tem. Mas, assim, tem planos, né? Por exemplo, a Porto tem muitos benefícios e outros planos também tem. Assim, tem. Eu tratei da coluna na Cine, acompanhando a coluna da dor. Mas eu vou falar de plano de saúde, eu virar quase consultor. Então, Tá virando a Sim consultor. Passion Life é um Hã? trabalho maravilhoso Da da Sim. Sim, que ela tem todo um diferencial também, tá? No caso do idoso, só que você que tem que buscar. Isso, você No caso procura. da coluna, Né? Aham. E da né? obesidade. E da obesidade. E eles dão um tratamento maravilhoso. Maravilhoso. Falando nisso, eu vou puxar a sardinha aqui. Fala aí. Cara, plano dentário, R$30,50. É muito barato. Você tem. Quanto? R$30,50 mensal. Eu já Vai- perguntar por consulta? R$30 Não, por mês. mensal. Que isso? Qual, Vai assim? te dar consulta, urgência, emergência, obturação, canal, bloco, coroa, extração, inclusive extração de siso. Cara, é um Bloco valor... e coroa também? Exatamente, R$30,50. É você aí que tá precisando. Vamos lá, vamos Toma, fazer. caneta. Só tava faltando isso pro... Você que tá aí, ó. Assinar. Tava faltando assinar, toma aqui a caneta. Vambora, não precisa nem de caneta para assinar, Gleice. Cara, é online. tudo online. É muito barato. R$30,50. Você consegue fazer um plano dentário com obturação, canal, bloco, coroa, limpeza e aplicação. Cara, se você for num dentista só com limpeza e aplicação de flu, você vai gastar aí R$150 a R$200. Você paga quantas mensalidades? E o dentista te recomenda fazer 2 ao ano. Cara, com R$30,50. Faz bloco e coroa? Eu agora não posso. Agora vamos lá. Vamos vender o A que gente eu não falou posso- aqui nesse infelizmente, eu não podcast posso falar muito sobre o plano sênior, né? Isso. Sobre as pessoas com maioridade, os idosos. E, cara, como é bom saber, né? Não só dos recursos, mas ver na prática o que o Luciano apresentou aqui sobre a experiência dele com a mãe dele, de todo esse serviço de telemedicina, da pessoa que às vezes está com uma dificuldade de locomoção ou até mesmo tem essa resistência de ir para o hospital por causa do medo e tal, e ser assistido de uma forma prática, rápida, que traz solução. Aí tem o recurso de atendimento, você não só é atendido, mas a medicação, o enfermeiro vem na sua casa, na verdade já foi diagnosticado, faz o tratamento. tratamento. Continua o E atendimento. você chega pra ir no atendimento no local, você chega lá, você não se sente nem no hospital. Você se sente num lugar de uma boa Um acomodação. hotel de luxo. É, Minha mãe porque falou, isso, tô né? no hotel. Porque E a às gente- vezes as pessoas Não me dá alta, têm a não. resistência de ir pro médico pelo mau atendimento, Sim. pela má acomodação. Tu chega lá já ruim, dolorido. Tu senta num negócio de ferro, aqueles bancos. Você vai pra quê pra lá? Pra sofrer mais? Aí você chega, você é bem atendido, com um lugar confortável, com um lugar que tem uma humanização. A pessoa chegou ali, viu a necessidade ímpar dela com medo, né, do ambiente, do espaço, com os traumas. Cara, excepcional isso. Então, você que tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, a gente precisa da qualidade. E é o que o Luciano falou. Sai mais barato do que a gente gasta no nosso dia a dia.
Sai. no nosso lazer, no Exatamente. nosso... E a gente está gastando pra gente, por que que a gente não vai investir em quem fez pela gente? Nos nossos pais, Sim, sim. nos nossos avós, nos nossos tios, né? Porque às vezes a figura que você tem ali da pessoa que cuidou de você pode não ser seu pai, pode ser um tio, uma tia. Invista na qualidade, no bem-estar, na segurança, na prevenção do idoso, do sênior. Agora, além do sênior, o pré-sênior, como é que é o... Vamos vender para... A gente tá aqui no Cara, pré-sênior, é, para quem quer ter um plano então, a gente com essa tem, estrutura parecida, a tem? gente tem um índice muito alto de infarto, né, de mulheres entre 30 e 40 anos e homens de 40 a 50 anos. Se você fizer um check-up, vai te prevenir. Às vezes tem valor acessíveis para plano de saúde para essa idade, do pré-sênior. E o que esse plano Pré-sênior. contempla? Contempla tudo: consultas, exames, urgências, emergências, internações, cirurgias, terapias, né? Hoje é uma tendência do mercado a coparticipação, como eu falei antes, né? E a maioria está vendendo com coparticipação para terapia. Muitas das vezes o cliente não quer. Eu mando uma cotação para o cliente diz, eu estou vendo aí terapia. Eu falo assim, tá, mas é terapia só... perdão, coparticipação. Aí o cliente, muitas das vezes eu mando a cotação, aí o cliente fala assim, tô vendo aí coparticipação. Aí eu falo, mas é a coparticipação só para terapia. Aí ele fala assim, tá, mas eu não quero coparticipação. Ele nem ouviu o que eu O falei pra benefício daquilo ali. Uhum. Ele nem vai usar a terapia. Então, assim, se eu for oferecer um plano sem coparticipação, é muito mais caro. Ele vai estar economizando. Por isso é importante ter um consultor, um corretor especializado, capaz, né? Por quê? Porque às vezes ele pode ir nessa daí de analisar só a questão dos valores e do que tem, e ele deixa de ter uma orientação do que ele pode passar a precisar ter e não vai ter. Por quê? Porque ele foi com foco só no preço, com foco só no que está acostumado a ler, né? O próprio Luciano que falou, tipo... Eu sou muito analítico, eu olhei tudo que contemplava ali, mas tinha coisas que eu não tinha percepção que ia ser assistido, como anestesia e tal. Mas por quê? Porque o especialista, ele já viu a necessidade do que você precisava para o seu atendimento, para o atendimento da sua mãe. Então, ele já contemplou não só as condições primárias, mas, assim, é uma pessoa de idade. O índice de cair, de se lesionar, de ter uma fratura é grande para o idoso. Então, ele vai possivelmente precisar de uma cirurgia. É a realidade hoje do cenário do idoso. Então, ele com a experiência dele, ele te contemplou algo que você não conhecia o plano na época do mercado, você acreditou nele por conta da credibilidade e da confiança, e ele te entregou o melhor. Não que você achava que precisava, mas do que o recurso que você realmente iria precisar posteriormente. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E aí tem a questão, né? Eu contei muita experiência do sênior, porque eu já tenho a minha experiência dos planos de saúde convencionais, digamos, Sim. né? E existe uma dura diferença, não estou falando que seja ruim o convencional, não, é o que tem. Mas o sênior vem com um plus a mais, que é o objetivo para o sênior, né? Nós ainda estamos na saúde primária, no cuidado paliativo. O sênior já não tem mais essa oportunidade e as operadoras estão enxergando isso, né? Quando eu vou procurar o William, ou quando eu me exponho a vir falar aqui, é porque a experiência é boa, né? Ninguém pode negar, eu não posso negar isso, é boa. Quando ele falou, com as suas experiências, estou enviando para as pessoas. Aí eu falei assim, pô, o áudio sai horrível, minha voz sai horrível nos áudios. Mas eu realmente, não te cortando, eu falei assim para ele, William, você tem que falar mais desses planos, William. Tem um áudio assim. Não do jeito que eu falei agora. Eu falei, cara, porque tem coisas que não sei. E porque, gente, ele ganha, a gente ganha mais. Desculpa falar assim, eu sou diretão para falar. Mas volto a falar, não ganha nada para falar, mas é benéfico. A saúde hoje está muito ruim. A questão eu estou chamando de psicanálise, a questão da porcentagem de gente precisando de assistência psicológica, tem gente que tem muita reatividade, muita.
E tem que esperar procurar, né? E os planos hoje estão dando essa abertura para as pessoas terem esse atendimento. Uhum. Está faltando um profissional para atender. Com certeza. Até esse cuidado, né? Já é, já é um carinho, né? Quando o idoso se sente abraçado, né? Que ele tem ali aquela pessoa, aquele enfermeiro que entra em contato, que dá aquele retorno, já é o primeiro cuidado. E realmente, o que tu falou, né? Hoje a gente, infelizmente, tem uma necessidade maior de um cuidado individualizado. No modo geral. O que mais vem no plano sênior, William, para pontuar aqui? Pontua pra gente assim, ó, tem isso, Então, isso, para as pessoas entenderem. Urgência, emergência, internações, cirurgias, telemedicina, coleta domiciliar. Idoso, você não precisa ir para fila, não. Coleta domiciliar, eles vão lá na sua casa, colher o seu exame. As terapias também, você tem direito assistido. Você tem direito, como o Luciano contou, de ir o serviço de pronto atendimento em casa, se o plano vê que realmente há necessidade. É o que ele falou da clínica da dor? Da mãe dele Da ver... telemedicina. Não só a telemedicina. Telemedicina com o atendimento em casa. O pronto recurso atendimento em lá. casa. O recurso chegando. A mãe dele tinha uma necessidade, a mãe dele é, graças a Deus, né? Ela está viva. Avessa a hospital, ela não gosta, até ela conhecer a unidade de medicina... Né? Até ela conheceu o resort lá. Né? Não é... Ela não gostava de hospital, então assim, teve que ir o pronto atendimento até a casa dela e fez 3 dias de medicação de 12 em 12 horas. Então assim, isso tudo está incluso num valor de 1.000 e pouquinho para um idoso acima de 59 anos. Acima de 59 até 70, 80. Então assim... Na minha opinião, como eu falei para ele, né, isso eu nem sei se vai seguindo, se a gente vai colocar no vídeo. Mas assim, na época que eu estava tentando vender para ele, eu falei para ele a experiência da minha mãe. A experiência da minha mãe, a minha mãe era aposentada, ou seja, ela tinha um dinheirinho dela, e eu falava para ela, na época eu não era vendedor. Eu falava para ela, faz o plano de saúde, mãe, faz o plano de saúde. Minha mãe, meu filho, eu não tenho condições. Meu filho, eu não tenho condições, você tem sim. Na época, eu trabalhava na merenda escolar de Caxias, eu era nutricionista e eu consegui algumas vagas de merendeira. Ela, me arruma um emprego de merendeira. Eu falava assim, eu arrumo. Primeiro, você não vai trabalhar comigo, porque eu não, assim, para não ficar um clima ruim, eu prezo muito pela minha aparência sempre e eu sou muito transparente em tudo que eu faço, não só na minha vida particular, como na profissional. Então, assim, você não vai trabalhar comigo. E outra coisa, você vai pegar esse dinheiro que você vai trabalhar e você vai pagar um plano de saúde. Aí não, meu filho, aí não, meu filho. Então, assim, o plano de saúde sempre foi uma coisa que eu tive como pauta, como prioridade. E, por fim, teve essa história triste que impactou até na venda dele, que eu contei para ele. Falei, cara, minha mãe estava passando mal 2 dias antes, lá na festa de 1 ano. Perdi minha mãe. Não foi levando ela para o hospital. Perdi minha mãe quando eu não observei ela no aniversário do meu filho de 1 ano. E que se ela tivesse um plano de saúde, teria ido. Sim. Por quê? Porque as pessoas pensam assim, eu vou para o hospital público. Pensa o que você vai sofrer no hospital público. Já aconteceu de eu levar meu pai. Meu pai teve um AVC em casa, tá? Me ligaram. Meu pai teve um AVC, isso antes da minha mãe falecer. E eu fui lá e socorri meu pai e deu tudo certo no Moacir do Carmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Mas o caso da minha mãe ficou lá esperando e, infelizmente, ela teve um AVC em casa sozinha e meu pai me ligou para eu socorrer porque ele não aguentava carregar ela. Eu estava em Xerém, de Xerém a Caxias eu levei 5 minutos, no máximo 10. Né? Porque minha mãe era minha referência de caráter,
E eu socorri minha mãe, Marilhone, não pensei no preço. Só que eu passei a madrugada lá no Marilhone. E o valor, antes de chegar de manhã, estava R$ 9.000. E eu não tomo decisão sozinho. E nem era eu que ia pagar, mas eu chamei meu pai, chamei minha tia, irmã da minha mãe. Falei assim, e agora? Vou socorrer. E agora? Vou levar lá, vamos embora para o hospital público. Aquele desespero, Uhum. né, por conta do valor. R$ 9.000 em uma Noite. noite. É quase um ano de plano de saúde. R$ 9.000 em uma noite. Então, assim, é um valor absurdo. É um valor que é como eu falo, é impagável. Sim, o preço não tem preço pela vida, a gente faz mesmo, né? Mas por que não se organizar para não depender dessa questão tão absurda? Eu tenho um pensamento assim. A gente só quer aprender e fazer na dor. E a dor é cara. Ou dói muito. Né? A dor, ela ou é aguda, ou grave, ou extrema grave. Então, quando eu decidi fazer um plano de saúde, sabendo que é um custo, né? Um investimento alto, você faz uma escolha, você tira uma escolha para fazer outra. Ele fez... A mãe dele falava que não tem como. Ela escolhia falar que não tinha como. Ela nem tentou. Nem viu o preço. Ela falou que não tinha como. Então, aonde chegar esse canal e aonde chegar esse bate-papo, as pessoas, antes de falar não dá para eu pagar, veja quanto que eu vou pagar. Sim. William, eu tenho Exatamente. R$ 5 para plano de saúde. Você tem alguma coisa? Vai ter pronto-socorro aqui, vai ter isso. Já perfeito. é o atendimento Para não necessário. chegar a 9.000, porque no último momento não adianta tirar 50 mil que não vai salvar mais a vida de ninguém. Cara, eu conheço gente que junta dinheiro, dizendo assim, idoso. Se eu precisar, eu tenho dinheiro. Você não tem dinheiro. Não tem. Vai num dia tudo. Você não tem dinheiro. Não tem dinheiro, de verdade. Sim. Porque o custo médico é muito alto. É impagável. Foi uma noite, R$ 9.000. Imagina 10 noites. Eu quero fazer um adendo aqui rapidinho, que as pessoas têm um carro e tem que ter seguro porque não pode roubar meu carro. Então, se a pessoa tem seu ente querido, faça um plano de saúde para não perder seu Faça ente seguro querido. para isso aí, preservar. Perfeito, garantir. Luciano. É a mesma sátira. É Perfeito. isso. Assim como todo mundo quer cuidar do bem fixo, o carro, você consegue comprar outro. Refinancia, faz tudo. Agora, a saúde do seu ente querido, pai, mãe, filho, Espírito Santo, é um seguro de vida também. E o seguro das operadoras está até mais barato do que um seguro em Caxias para um carro popular. É isso. Fechamos muito bem com essa fala dele. É isso, plano de saúde não é gasto, é investimento. Plano de saúde é prevenção. Então, se você tem dúvida ainda, procura. A gente indica aqui o William, né, consultor, corretor, vai te dar toda a assistência, toda a orientação necessária para você cuidar do que é melhor, a sua vida, a vida do que você ama. Esse aqui foi mais um bate-papo nosso no Estúdio Criativi e fique ligado nos nossos conteúdos porque a gente sempre traz informação relevante para te ajudar, para te esclarecer e para te apoiar no seu avanço. Então, já curte, comenta e compartilha para que outras pessoas tenham essa informação acessível, informação que pode mudar uma história. Um forte abraço. William, obrigado. Luciano, obrigado. Parabéns pela sua escolha. E, William, parabéns pelo seu trabalho que ajuda e traz, né, o bem-estar para muitas famílias. Obrigado, Gleidson. Obrigado a toda a equipe que está por detrás desse podcast. Tá aqui, para mim, é como se fosse... É muito bom, né? A gente bater esse bate-papo. Obrigado, Luciano, por ter vindo. Né? Agora, deixa eu vender meu peixe na Clean, pega aí, por favor. Queria agradecer a todos os meus clientes, Clean Saúde, que me proporcionaram essa conquista. Obrigado. A Clean Saúde também, por proporcionar, né? Terceiro colocado.
Rio de Janeiro. E vambora. Vamos levar saúde para todas as pessoas, vamos levar qualidade de vida. E tô aí. Vamos lá. Obrigado, tá? É isso aí, gente. Mais um podcast aqui do CriaTV. Vamos pra cima. Um abraço.